Já que a gente vai falar de jogo, eu vou mostrar esse copo de jogo aqui pra vocês, ó. Esse jogo chama Tupi Legends of Araribóia. Eu ganhei ele diretamente dos desenvolvedores desse jogo. A versão beta dele está disponível na Steam e ainda não tem data de lançamento. Mas ele é bem produzido, ó. Ele tem um desenho maravilhoso, eu amo esse copo. Ele é um dos meus favoritos. Isso não é uma publi, mas se tiver interessado em jogar a demo, é um jogo muito legal, um jogo de RPG do folclore brasileiro. Joguei diretamente com os caras. Não é publi, mas baixa lá. Mortal Kombat é uma franquia de jogos eletrônicos de luta desenvolvidos e publicados pela Midway Games, com seu primeiro lançamento em 1992 e tendo seu primeiro filme live action em 1995, com um elenco muito bonito e bem encaixado para a época, tanto que gerou uma continuação chamada Mortal Kombat: A Aniquilação. E por mais que esse filme seja bem colocado em estética desse personagem, esse filme é péssimo. E em 2011, após a falência da Midway Games, a produção de Mortal Kombat foi adquirida pela Warner Bros. E por mais que tenha mudado a produtora, a série Mortal Kombat é muito rica em conteúdos. Animações, seus jogos e filmes, até séries produzidas por fãs. Sim, tem uma série de vídeos no YouTube sobre Mortal Kombat. Não é à toa que Mortal Kombat é um dos meus jogos favoritos de luta. Armageddon, o melhor jogo da franquia até hoje. Isso porque tem um Mortal Kombat Card nele. Em 2021 tivemos o filme Mortal Kombat, pelo diretor Simon McQuaid. E esse filme entra numa linha muito controversa, pois para alguns fãs o filme foi até que bem feito, tanto pela parte de arte conceitual e tanto pelas lutas. Mas por outro lado, o filme não tem tanto sentido e nem graça. E felizmente nós tivemos uma sequência para esse filme, e uma sequência um tanto polêmica. E que de verdade, o filme foi excellent. E é sobre esse filme que iremos conversar hoje. Então, puxa a vida. Seja bem-vindo à plaquete mais bonita desse YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Rancel. Eu sou diretor e roteirista desse canal. E quando eu disse que esse filme viria com algumas polêmicas, uma delas seria a indicação do ator que interpretou o personagem Johnny Cage, que foi o ator Karl Urban. Sim, ele mesmo, o Billy Butcher de The Boys. E alguns fãs da franquia estavam olhando muito o Karl Urban como apenas um Star Talent, pois atualmente ele se encontra na gravação da última temporada de The Boys, acreditando que ele não entregaria uma performance real como um bom Johnny Cage. Pois muito pelo contrário, além do Karl Urban ser um ótimo ator, não só como Billy Butcher, mas também como vários personagens que ele fez atuação. Por exemplo, o Reaper em Doom. Sempre vou gostar desse filme, sempre vou gostar da atuação dele nesse filme. E o mais legal é que, por mais que ele não tenha tanta aparência de Johnny Cage, ele conseguiu entregar um bom papel usando várias referências, usando seu carisma, frases clássicas e ainda os golpes clássicos do jogo. Talvez o pessoal acaba não querendo colocar ele como Johnny Cage justamente porque o Johnny Cage clássico ou até o Johnny Cage do MK1 seria um homem mais em forma, mais jovem. Sendo que em MKX ele não é tão em forma assim, e em MK11 ele é até um pouco mais velho. Já que estamos falando dos personagens, eu não tenho dúvida que esse elenco foi muito bem linkado no filme. E um dos personagens que eu mais gostei foi o Shao Kahn, interpretado pelo ator Martin Ford, que participou de vários filmes de ação, isso colocando ele corretamente para viver o Imperador Shao Kahn. Só acho que ele poderia ter aprofundado mais no personagem, como tentar buscar mais falas originais do personagem, como dar aquela risada louca, ou aquele... Mas... tenho que dizer que não foram todos os personagens que se encaixaram na ideia original. Por exemplo, tem dois personagens que eu achei bem mal feitos nesse filme. Um foi o Baraka, que poderia ter usado pelo menos um pouquinho de CG, mas eles acabaram colocando um implantezinho e estava bem mal feito. Dava para ver a boca dentro do figurino. E o outro foi aquele personagem careca. No jogo é divino, maravilhoso. No filme tá horrível, que é o Quan Chi. Você olhava e via aquela pintura feita por tinta guache mal feito. E olha que o Quan Chi é um dos magos mais fortes da franquia. Peito Shang Tsung no mano a mano. A
atuação de cada personagem na parte da luta estava incrível, fenomenal. E é óbvio que era o mínimo que a gente queria em um filme adaptado de um jogo de luta. Uma boa cena de luta, ainda mais com a sanguinolência que não poderia faltar. Aquela cena de luta do Liu Kang com Kung Lao foi um trunfo para esse filme. Bem orquestrada, poderes sendo bem colocados, artes marciais dos personagens, o chapéu sendo lançado, o fogo do Liu Kang sendo lançado. Não tenho o que falar, aquilo foi incrível. Foi maravilhoso cada cena de porradaria e sangue nesse filme. Tá, e por que esse filme foi melhor do que o anterior? É normal as sequências serem mais bem destacadas do que o primeiro filme. Como eu mencionei no início do vídeo, certos pontos que não tinham explicações, que foram aceleradas e feitas de um jeito estranho e difícil de entender, acabaram só sendo corrigidas na sequência, como foi o caso do personagem Cole Young. O Cole Young é um lutador de MMA de rua que tem sangue em linhagem Shirai Ryu. Ele foi o personagem principal do primeiro filme e eles mataram ele. O personagem foi criado até com uma história boa, mas ele só existia no filme. Ele foi um personagem criado pro filme. Desenhos, jogos, você não vê ele em outras aparições de Mortal Kombat. E cá entre nós, existem personagens com grandes histórias no mundo de MK. Não só os principais, como o Johnny, mas tem o Liu Kang, tem o Sub-Zero do Kuai Liang, que é o irmão do Bi-Han, o próprio Raiden. Ao meu ver, esse personagem não foi tão aceito pela comunidade de fãs, isso só fez ele tomar um finish mais cedo. Mas também os caras colocaram ele pra lutar logo com o Shao Kahn. Era óbvio que ele ia de Vasco. Ah, e a propósito, na luta do Cole com o Shao Kahn foi feita numa das telas mais incríveis e clássicas dos jogos. O que faltou para essa cena ser perfeita era simplesmente Shao Kahn metendo um Stage Fatality nessa tela. Ia ser a melhor morte do filme. E por mais que eu esteja lançando o vídeo só agora, tava vendo alguns canais de vídeo falando sobre o filme. E o que eu achei engraçado é que tem um pessoal que não gostou da ideia da Kitana ganhando o torneio e virando rainha da Exoterra. Sendo que no próprio MK11, ela, além de derrotar o Shao Kahn, o povo nomeia ela como novo Kahn da Exoterra. E no filme não é diferente. Além dela derrotar o Shao Kahn por vingança ao seu pai, que morreu no início do filme, ela ainda é nomeada como Rainha da Exoterra, pelo próprio povo. Talvez o pessoal não tenha jogado tanto ou não saiba o peso que a Kitana tem no universo de Mortal Kombat. Ou talvez eles queriam que o Liu Kang tivesse uma relevância muito maior no filme. Mas quem sabe, se no terceiro filme da franquia, E já foi confirmado ele possa aparecer com mais tempo de tela. Do mesmo jeito que o Shang Tsung ficou apagado nos dois filmes. Eu sei que estejam trabalhando no Shang Tsung para que eles sejam o vilão principal. Já que em vários jogos e até no filme de 95, o Shang Tsung é o Final Boss. Não, ele tem o próprio Shinnok, que foi mencionado nesse filme, ou o próprio Onaga. A questão é que existem muitos personagens legais que podem estar no MK3, como Smoke, Sector, Cyrex, ou até o próprio Ed Boon novamente, que apareceu numa ponta rápida no segundo filme. Em resumo, o filme é muito bom. Não teve tanta bilheteria como o Diabo Veste Prada 2, mas pra quem conhece e é fã da franquia, eu indico muito assistir. A minha nota, 7,5 de 10. Só não é um 8, porque a gente tá careca. Bom, pro vídeo de hoje é só. Obrigado por estar aqui. Eu voltei com tudo novo, novas ideias. E vou ficar postando mais vídeos, tá bom? Muito obrigado por vocês estar aqui. Curte, se inscreve e muito obrigado.